Oi, pessoal, tudo bem? Nosso devocional de hoje, ele vai iniciar com uma nova palavra de ordem para essa semana. Hoje é domingo e nós iniciamos um novo tema para estudarmos e orarmos. A palavra de ordem para essa semana é renúncia. A renúncia é o tema central da Bíblia. Ela nos revela a importância de abrir mão de desejos, bens, pessoas, para um compromisso mais profundo com Deus. Nós vamos iniciar a nossa semana, hoje, domingo, aprendendo isso com um personagem muito conhecido e que nos ensina muito através do seu testemunho. E este personagem é Abraão, que nas passagens que nós vamos ler hoje, ele ainda se chamava Abrão. Vamos orar para iniciarmos? Pai querido e amado, nós te amamos, nós amamos a tua palavra. Deus, nos dê, Senhor, entendimento, discernimento, sabedoria que vem de ti, para que possamos, Senhor, entender e viver as tuas promessas, cumprir, Senhor, os nossos deveres, para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus, amém. Capítulo 12 de Gênesis tem o título: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. No capítulo 11, a Bíblia nos informa que Abraão, aqui ainda Abrão, ele era filho de Terá, que tinha 3 filhos. Primeiro, Abrão, depois Naor e então Harã. Harã teve um filho Ló, porém, Harã faleceu. E, depois da sua morte, seu pai Terá, junto com os seus filhos e neto, decidiu ir para Canaã, deixar a sua terra, Uz, dos caldeus, para ir então habitar em Canaã. E assim eles foram. Quando eles estavam em Harã, a terra cujo nome é o mesmo nome do seu filho falecido, ali o Senhor falou com Abrão. O Senhor pediu que Abrão deixasse a sua parentela e a terra da sua parentela. O Senhor não mostrou para ele, não deu uma visão para ele, não detalhou esse pedido a ele. E mesmo assim, Abrão foi. Isso demonstra o porquê o Senhor deu título para Abrão de o pai da fé, porque ele obedeceu prontamente, sem questionar, diante de um pedido tão difícil. Então, ele ouviu a voz do Senhor, acreditou, teve fé, sem ver, ele confiou. E a fé, ela não vem pronta. Abrão vai nos mostrar que a fé, ela é construída. Na caminhada de Abraão, ele ouviu e obedeceu 3 comandos muito importantes vindos do Senhor, que construíram e fortaleceram a fé dele a ponto de ele receber o título de pai da fé. O primeiro comando foi: saia. E com certeza isso foi muito difícil para ele, porém, mesmo sendo difícil, ele resolveu obedecer. Ele teve que sair da sua terra, ou seja, da sua zona de conforto, onde ele tinha segurança, tinha ali a sua parentela, onde ele poderia contar uns para com os outros, ele tinha os bens da sua família, ele tinha já tudo planejado, como eu disse, a sua zona de conforto. Porém, ele teve que sair do ambiente que ele estava acostumado, que ele já dominava, que ele já controlava, e ele também teve que sair de perto de pessoas, da sua família, ele teve que se afastar. E quando ele saiu da sua parentela, ele levou a sua esposa
Sarai e o seu sobrinho Ló, e continuou a sua peregrinação rumo a Canaã. Abrão era muito rico e o seu sobrinho também, pois fazia parte da sua caravana. E então eram tão numerosos os seus rebanhos e empregados que começaram ali a ter uma disputa, a discutirem, não estava harmonioso mais o ambiente. Então, Abrão chamou Ló para conversar e decidiu se afastar, decidiu deixar o seu sobrinho tão querido ir. Querido por quê? Abrão, ele já era idoso, não tinha filhos, e o pai do seu sobrinho, seu irmão mais novo, já havia falecido. Então ele tinha Ló como filho. E, diante da situação, ele teve que deixar o seu sobrinho ir. E somente quando ele conseguiu obedecer e cumprir o segundo comando que o Senhor deu, de deixa a sua parentela, que então ele deu mais um passo às suas promessas. Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 18. Deus promete a Abrão a terra de Canaã. O Senhor disse a Abrão depois que Ló separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levanta-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. É importante destacar que a separação de Abrão e Ló não significa um rompimento. A Bíblia, ela faz questão em demonstrar que depois que cada um escolheu a sua terra e então se separaram, Abrão, ele continua se preocupando e cuidando do seu sobrinho, mesmo morando distante. No capítulo seguinte, Abrão ele vai resgatar Ló diante de um sequestro e ele continua cuidando, mesmo de longe, do seu sobrinho. Porém, assim como aconteceu com Abraão, às vezes é necessário a gente deixar pessoas pelo caminho, mas não no sentido de abandono, mas no sentido de é necessário prosseguir e seguir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. E significa que nem todas as pessoas estarão vivendo aquele projeto, aquele momento, aquele propósito conosco. E o terceiro comando que eu destaquei nessa trajetória de fé de Abraão, com certeza foi o mais difícil. Foi o comando de desapegar. Mas o Senhor não ordenou diretamente. Deus o colocou à prova. Está descrito lá no capítulo 22 de Gênesis. Está escrito assim como título: Deus põe Abraão à prova. Aqui ele já era Abraão. Aqui ele já tinha tido Ismael, né, na tentativa de acelerar o processo e antecipar a promessa, mas como quem faz a promessa é quem deve cumprir, e aqui não foi o Senhor que estava cumprindo, mas sim uma interferência humana, uma interferência de Abrão influenciado por Sarai, e então, obviamente, não deu certo. Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Após o nascimento de Ismael, o Senhor cumpriu exatamente como havia prometido, e depois que Isaque já havia crescido, o Senhor colocou Abraão à prova. Versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Depois continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali
ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Glória a Deus. O sai, o deixa, são renúncias muito difíceis, mas o desapega, o grau de dificuldade é muito mais profundo, porque quando o Senhor pediu aqui a Abraão para desapegar, era para de fato dar aquilo que muito custou. Ele teve uma vida sem filhos. Com 75 anos, ele recebeu a promessa e aguardou 25 anos para ter essa promessa cumprida. E então, o Senhor pede aquilo que muito custou. E ele obedeceu, fazendo jus ao título de pai da fé. Qual é a nossa renúncia que nós devemos fazer? Obviamente que o Senhor, ele não quer os nossos filhos no sentido de sacrificarmos ele. Muito pelo contrário, o Senhor entregou o seu filho em sacrifício para nos dar a vida. Ele quer a nossa obediência. O Senhor quer a nossa dedicação. O Senhor quer que tenhamos fé, que acreditemos nele, que confiamos nele, para que ele possa agir nas nossas vidas. Ele quer uma ação, pois a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras, ela é morta. Então, que na nossa caminhada possamos abrir mão daquilo que muito nos custa, daquilo que pode nos atrapalhar, pode nos afastar do Senhor, mesmo que sejam pessoas, não no sentido de abandoná-las. Abraão não abandonou o seu sobrinho Ló, mas ele teve que se afastar para então prosseguir rumo àquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Pois Ló, ele não estava caminhando com a mesma fé de Abraão e poderia desviar, como estava atrapalhando a caminhada, como já estava gerando atritos, contendas e poderia até se agravar. Então, a renúncia, quando nós fazemos renúncia para o Senhor, a renúncia, ela não é perda. A renúncia, ela é proteção. A renúncia para o Senhor, ela nos impulsiona, ela nos aproxima, ela nos valida diante de Deus, porque Ele é fiel para nos dar exatamente aquilo, não que queremos, mas aquilo que precisamos. Amém? Vamos orar? No dia de hoje, domingo, nós oramos pela nossa saúde, na área espiritual, na área emocional e física.
Nós estamos em campanha pela nossa nação, então vou iniciar a oração clamando pela nossa nação e em seguida vou orar pela nossa saúde. Nós entregamos a nossa nação em tuas mãos. Tenha misericórdia do Brasil, ó Deus. Levanta, Pai, homens e mulheres dispostos, Senhor, a honrar essa pátria amada, a honrar o solo brasileiro, a honrar os brasileiros e principalmente, acima de tudo, Pai, de honrar, cumprir aquilo que o Senhor tem designado, Senhor, para a nação brasileira, Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Ai, neste momento, Senhor, clamamos por saúde. Saúde espiritual, Senhor. Queremos estar com o nosso espírito fortalecido em Ti. Pai, em nome de Jesus, queremos nos alimentar diariamente com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, no nosso coração, na nossa mente, aquilo que o Senhor quer nos revelar, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, fortaleça, Senhor, a nossa vida espiritual. Queremos estar sensíveis, Pai, ao Teu manifestar, à Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, queremos ter intimidade cada vez mais contigo. E para isso, nós precisamos, Senhor, fortalecer o nosso espírito. Deus, te entregamos agora, nesse momento, as nossas emoções. Senhor, o Senhor nos deu os domínios sobre elas. E por isso declaramos, Pai, que as nossas emoções, elas estão totalmente alinhadas com o Teu propósito. Deus, tira toda ansiedade, toda síndrome, Senhor, de pensamento acelerado. Tira, Pai, todo medo, toda angústia, todo desconforto, tristeza, decepção. Pai, em nome de Jesus, encha-nos, Pai, de alegria, Pai, a Tua alegria é a nossa força. Encha, Pai, a nossa vida de coragem, de ousadia, em nome de Jesus, Pai, tira de nós a fraqueza, Pai, tira de nós o sentimento de incapacidade, Pai. Nos enche, Pai, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que o Senhor possa cumprir, Senhor, em nós as Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós dominamos as nossas emoções. Não são elas, Pai, que irão nos dominar. Nós somos corajosos, corajosas. A Tua palavra diz, não temas. Nós tomamos posse dessa palavra, porque é o Senhor que trabalha através das nossas vidas, pois sem Ti nada podemos fazer. Deus, te entregamos o nosso físico em Tuas mãos, nos dê saúde, Pai, saúde em todas as células, em todos os órgãos, em todos os sistemas do nosso corpo, fortaleça, Senhor, o nosso corpo, alinha o nosso corpo, Senhor, de acordo com o que o Senhor fez, Pai. Em nome de Jesus, declaramos saúde, Pai, tira toda doença, tira, Pai, tudo que está desalinhado, Senhor, que seja alinhado nesse momento, para que, Pai, tenhamos uma vida em abundância. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Toda doença, Senhor, de origem espiritual, emocional ou física, nós declaramos nulas agora, em nome de Jesus. Queremos testemunhar, queremos contar que o Senhor nos curou, que o Senhor nos edificou. Pai, é o que pedimos e agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigada e que Deus os abençoe. Até o próximo devocional.